Olá, sétimo ano! Bem, nós hoje vamos fazer apenas uma revisão de tudo que nós vimos, ou melhor, dos principais assuntos, inclusive vamos fazer uma revisão dos assuntos que vão estar na prova, certo? Nós estudamos sobre ângulos e nos ângulos nós vimos os tipos de ângulos, tá? Veja bem, existem alguns tipos de ângulos, tá? Que eles tem o ângulo reto, tem o ângulo agudo, tem o ângulo obtuso, tem o ângulo nulo e tem também o ângulo raso, que é esse daqui. Observem que o ângulo raso é um ângulo que tem a medida de 180 graus, certo? O reto tem a medida de 90 graus, o ângulo reto. Agudo é quando o ângulo é mais fechado do que um ângulo reto, ou seja, um ângulo que possui medida menor do que 90 graus. Aí nós temos, ele é chamado de ângulo agudo. E ângulo obtuso quando ele for um ângulo mais aberto do que o ângulo reto, ou seja, se o ângulo possuir uma medida maior do que 90 graus, entre o raso e o reto, então vai ser um ângulo obtuso, certo? E por último nós temos também aqui o ângulo nulo. Esse ângulo nulo é um ângulo onde as duas semirretas se coincidem. Você percebe que uma está dentro da outra, né? Está se coincidindo com a outra. Então por isso nós chamamos de ângulo nulo. Nós vamos também estudamos sobre a questão da posição relativa de duas retas. Aí nós temos retas paralelas, retas concorrentes perpendiculares e retas concorrentes oblíquas. Veja, concorrentes oblíquas primeiro, concorrentes é quando a reta passa por algum ponto na outra, ou seja, possui um ponto comum. Quando elas se tocam, se as retas se tocarem, elas são retas concorrentes, tá? Se elas forem paralelas, elas não vão se tocar de maneira nenhuma. Então, nós temos retas paralelas, que elas não se tocam. Temos retas concorrentes, que uma possui um ponto comum na outra, certo? Observe que aqui tem um ponto, o ponto onde elas se tocam. Se elas se tocarem fazendo ângulos de 90 graus, ou seja, ângulos retos, nós dizemos que essas retas são perpendiculares. Se elas se tocarem formando ângulos agudo e ângulos obtuso, nós dizemos que as retas são concorrentes oblíquas, certo? Só para relembrar. Também medida dos ângulos. Por exemplo, a medida de cada ângulo, ela é dada em quê? Ela é dada em graus, certo? Aí vocês lembram daqueles exemplos que a gente deu sobre a questão 1/4 de uma volta. Lembre, uma volta completa é 360 graus. Então, se eu digo meia volta é 180, aí vem a medida do ângulo é 180. Se eu digo 1/4 de uma volta, é como se eu dividisse a volta em 4 partes. Aí, se eu digo 1/4 de uma volta, nós dizemos que é um ângulo de 90, tá? Mas aqui não importa muito essa questão você saber não, que você tem que saber que as medidas dos ângulos você dá em graus, certo? E que para cada ângulo possui a sua medida. Tem um ângulo de 180, 90, 45. Lembre também que esses ângulos nós podemos utilizar o transferidor para saber a medida exata, certo? Nós vimos também a respeito de submúltiplos do grau. Lembra que tem unidades menores do que o grau. Aí, lembre que nós vimos a respeito de minutos. E nós falamos também sobre, qual outro submúltiplo? Segundos, só segundos.
segundos. O minutos, possui um símbolo. O grau você já sabe que é esse aqui, ó, bolinha, né? O minuto possui um símbolo, o segundo, o outro símbolo, que é 2 vezes 1 minuto. 1 minuto é 60 segundos. E 1 grau é 60 minutos. Aí nós estudamos sobre as operações envolvendo as medidas, tanto com minutos quanto com segundo. Ou seja, nós vimos as operações envolvendo submúltiplos do grau. Aí nós estudamos adição, subtração, multiplicação e divisão. Uma coisa nós devemos saber. Lembra que no momento das operações, de efetuar as operações, vocês têm que analisar grau embaixo de grau, minuto embaixo de minuto e segundo embaixo de segundo, certo? A mesma coisa na divisão e na multiplicação. Você vai dividir o grau por aquele número natural, o segundo por um número e o minuto por aquele número. Então, o que é que a professora está dizendo? Que vocês têm que ter cuidado para, na hora de estar fazendo, fazer um embaixo do outro. Isso na adição e na subtração. Uma medida embaixo da medida igual, certo? Grau embaixo de grau, como eu falei, e assim por diante. Na multiplicação e na divisão, você faz da mesma forma. Cada um divide os minutos pelo número. Depois divide os segundos pelo número. E assim por diante. Como vocês já sabem, né, que está no caderno, a gente fez várias atividades sobre isso. Agora nós vamos ver outra questão que a gente estudou. Foi a respeito da classificação de 2 ângulos. Por exemplo, existem os ângulos que são congruentes. Quais são os ângulos congruentes? São aqueles que possuem medidas iguais. Existem os ângulos adjacentes. Quais são esses? São aqueles que possuem uma parte deles são comum, ou seja, é como se eles estivessem, vizinho. É como se fosse dessa maneira. Eu vou até exemplificar aqui para ficar mais bonitinho, ó. Aqui nós temos esse ângulo, certo? E aqui nós temos esse. Veja que o pincel azul faz parte desse e faz parte desse. Isso quer dizer que eles estão vizinhos. Esse está vizinho desse. Então, o que é que se observa? Que quando nós temos ângulos vizinhos, nós podemos chamá-los de ângulos adjacentes, tá? Então, adjacentes vizinhos. Congruentes é se eles possuírem a mesma medida. Ok. Tem também os ângulos complementares. Quais são esses? São 2 ângulos que as suas medidas dão um ângulo de 90 graus. Por exemplo, vamos dizer que esse ângulo aqui meça 30 graus. E esse daqui, esse meça 30. Esse aqui meça 60. 60 com 30, 90. Então, tanto esse quanto esse, eles são complementares, porque a soma das suas medidas dão o quê? Dão um ângulo de 90. Ok. Tem também os ângulos suplementares, que são aqueles ângulos onde a soma das suas medidas vão dar 180 graus. Isso aí é suplementares. Veja, nós estudamos aquele que é suplementar e é adjacente. É simples. Ele é um ângulo que ele vai formar aqui, 180 graus, tá? Vai formar 180 graus. Aí eu tenho isso aqui, para ficar melhor para vocês entenderem. Digamos que seria mais ou menos isso. Temos o ângulo aqui, esse aqui e temos esse. Esse aqui, vamos dizer que tenha 130 graus, 130. Esse aqui tem 50, então 130 com 50 vai dar 180. Então, eles são ângulos suplementares porque eles formam
A soma das suas medidas dão 180. E eles são ao mesmo tempo adjacentes, ó, estão vizinhos, ó. Esse aqui está vizinho desse, tá? Tá certo? Pronto, muito fácil, né? Então, lembre, ângulos congruentes, adjacentes, suplementares, complementares e ângulos suplementares adjacentes. Nós vimos também sobre a questão de ângulos, que tem aqueles que, vou até exemplificar aqui, ó. Eles são dessa forma, ó. São ângulos opostos pelo vértice. Esse daqui, nós temos aqui o vértice, né? Aí aqui nós temos aqui um ângulo que é o oposto desse. Da mesma forma, nós temos aqui esse que é o oposto desse. Aí veja, digamos que aqui eu tenho um A, aqui eu tenho o quê? B. O A possui a mesma medida de B, certo? Porque são ângulos opostos pelo vértice. Então, quando temos ângulos opostos pelo vértice, nós temos o A é igual ao B. Da mesma forma que se aqui fosse C e aqui fosse D, o C seria igual a D, ok? E para finalizarmos aí sobre o que a gente viu, só fechando aí a parte de ângulos, nós vimos também a respeito dos triângulos e dos quadriláteros. Veja, a soma das medidas dos triângulos vão dar um ângulo de quantos graus? Ou melhor, vão dar quantos graus? Digamos que eu tenho aqui um triângulo, ó. Esse triângulo tenho aqui um triângulo. A soma das medidas dos seus ângulos internos sempre vai dar 180 graus. Da mesma forma, se eu tiver um quadrilátero convexo, que a gente já viu que é um quadrilátero convexo, da mesma forma que se eu tiver um quadrilátero convexo, a soma dos seus ângulos internos, ó, vão dar quantos graus? 360 graus. Pronto. Soma das medidas do quadrilátero vão dar a soma dos ângulos internos, da medida dos ângulos internos do quadrilátero vão dar 360. E do triângulo, somando os seus ângulos internos, vão dar o quê? 180 graus. Aí veja, sabendo disso, nós vimos questões onde eu não tinha as medidas, mas eu tinha um X no meio. Vou dar outro exemplo, ó. Digamos que eu tenho aqui um triângulo. Esse daqui, esse triângulo aqui ele tem 40 graus. Aqui, vamos dizer que ele tenha 30. Veja, eu tenho 40 de um lado e aqui eu tenho um X. Quanto é o meu X? É simples, você tem que saber que ao todo ele tem que dar 180, certo? Então, se aqui eu tenho 40, aqui eu tenho 30, aí você vai somar as medidas que você tem e depois diminuir, retirar esse valor de 180. Olha lá, vamos lá. 40 mais 30 dá 70. Para chegar em 180, quanto é que falta? O que faltar é o meu X. Aí você coloca dessa forma, ó, 180 menos 70. Ó, 18 menos 7. Dá? Aí aqui, ó, 8 menos 7, 1 e baixo 1. Então, esse X vai ter quantos graus? 110 graus. Entenderam? Da mesma forma, vocês vão fazer se porventura vocês acharem um quadrilátero e que algum desses lados for o quê? X. Aí sim, só que você tem que lembrar que o triângulo, a medida total tem que dar 180.
E um quadrilátero tem que dar quantos graus? 360 graus. Isso por quê? Imagine que aqui são ângulos retos e 90 com 90 dá 180, da mesma forma que dá 180. Então, no total, ele tem que dar 360 graus, ok? Pronto. Então, foi basicamente isso que nós vimos a respeito na unidade, inclusive dos assuntos que vão cair na prova, certo? Então, a gente fecha por aqui a nossa revisão e façam todos uma ótima prova, estude muito, né? Quero ver aí notas maravilhosas, tá bom? Tchau, tchau, meus amores.